Minha esposa me traiu com meu sócio e me deixou por ele, mas depois tentou voltar rastejando e chorando quando ele a largou. Minha ex-esposa Kate, de 38 anos, e eu, de 38 anos, estávamos juntos há 19 anos, casados há 16. Também tínhamos uma filha de 14 anos juntos, mas ela deixou tudo há quase 6 meses para ficar com meu colega de trabalho, ex-colega de trabalho para ser preciso, já que ele vendeu suas ações e deixou o negócio depois que descobriu o caso. Leon, o cara com quem eu administrava o negócio, era meu colega de trabalho antes e nos tornamos muito bons amigos, e foi por isso que decidimos largar nossos empregos e começar a empresa juntos. Estávamos trabalhando juntos nos últimos 5 anos e ele estava tendo um caso com minha esposa por 3 desses anos. Descobri sobre isso há quase 6 meses por causa de algumas mensagens que encontrei no telefone da minha esposa. Quando a confrontei sobre isso, ela nem se deu ao trabalho de negar e apenas aceitou tudo. Ela me disse que estava cansada de esconder coisas assim quando tudo o que queria fazer era ir embora. Fiquei arrasado porque não tinha ideia de que ela estava infeliz em nosso casamento e estava disposto a fazer qualquer coisa para consertar isso. Então, no dia em que a confrontei, ela disse que estava indo embora. Eu até disse a ela que ainda poderíamos fazer funcionar e isso foi muito estúpido da minha parte, mas eu estava desesperado. Mas ela apenas começou a ficar irritada comigo e disse que a única razão pela qual ela tinha se casado comigo em primeiro lugar era porque ela engravidou e não queria ficar sozinha. Ela tinha tentado me amar nos últimos 16 anos, mas não tinha dado certo e agora ela tinha encontrado alguém que ela realmente amava. Ela não ia me deixar impedi-la e disse que agora que eu tinha descoberto sobre o caso e seu segredo estava revelado, eu tinha que aceitar e deixar para lá. Fiquei realmente com o coração partido, mais ainda por causa da nossa filha, mas ela nem pensou 2 vezes antes de ir embora. Ela pediu o divórcio e a petição foi relativamente simples. Ela só queria ir embora e nem exigiu nenhum tipo de acordo ou pensão alimentícia de mim e a divisão de bens foi bastante justa. Então, dentro de alguns meses conseguimos finalizar o divórcio porque recuperei o juízo depois de um tempo e percebi que depois do que tinha acontecido eu nunca seria capaz de fazer funcionar com ela. Depois que pedimos o divórcio, confrontei Leon também e ele apenas se desculpou e me disse que queria me contar sobre isso há muito tempo, mas não sabia como ser sincero comigo. Dentro de algumas semanas ele se demitiu e me disse que ele e Kate se mudariam porque não queriam me causar mais problemas do que já haviam causado. Além disso, Kate tinha recebido uma oferta de emprego incrível em Boston e seu primo também morava em Boston. Então ele poderia simplesmente trabalhar com seu primo e já estava tudo resolvido. Ele colocou tudo isso em um e-mail e depois disso nunca mais nos falamos e a última vez que vi Kate foi há 2 meses no dia em que nosso divórcio foi finalizado. Desde então não tive notícias de nenhum dos dois e as coisas estavam difíceis para mim e minha filha. Mas estávamos superando de alguma forma. Pelo menos eu ainda tinha meu negócio para administrar e isso me mantinha ocupado porque não importava o que acontecesse, eu queria poder dar à minha filha o tipo de futuro que ela desejava. Mas, há cerca de uma semana Kate apareceu novamente. Ainda estou meio confuso sobre se minha filha e eu fizemos a coisa certa ou não. Então, uma semana atrás, por volta das 11 da noite, alguém começou a tocar a campainha freneticamente e bater na porta sem parar. Minha filha já estava na cama e eu estava terminando algum trabalho no meu escritório quando isso aconteceu. Então nós dois corremos para a porta para verificar e pela janela vimos que era Kate. Minha filha me pediu para não abrir a porta porque até agora ela está muito chateada com sua mãe, já que mesmo tendo custódia parcial, Kate não fez nenhum esforço para manter contato com nossa filha e também o fato de ela ter me traído não agrada a minha filha. Então, eu diria que elas têm um relacionamento bem ruim no momento, mas eu sabia que se Kate tivesse aparecido na minha porta a essa hora devia ser por algo importante e abri a porta para deixá-la entrar. Em vez de entrar, ela começou a gritar comigo da porta e disse que iria abrir um processo contra mim e garantir que isso fosse para o tribunal e ela recebesse o que lhe era devido porque ela não podia acreditar que eu tinha escolhido puni-la de forma tão cruel. Nos primeiros segundos eu não tinha ideia do que ela estava falando e tive que pedir para ela ir mais devagar e explicar porque eu estava muito confuso. Ela ainda estava muito irritada e disse que não havia necessidade de eu fingir não saber porque ela tinha certeza de que eu tinha escondido a verdadeira natureza de Leon dela porque eu queria puni-la por trair. Ela então puxou a manga da camisa e me mostrou um ponto no braço com um band-aid. Consegui descobrir que Leon devia ter feito algo e isso também me chocou porque trabalhamos juntos por vários anos, mas ele nunca tinha perdido a calma na minha frente. Kate me disse que nas últimas semanas desde que se mudaram para Boston eles estavam brigando muito e nada permaneceu o mesmo após a mudança. Ela tinha percebido que era apenas porque Leon ainda estava tentando se ajustar a essa nova vida. Mas mesmo depois de passar um mês inteiro lá ele estava agindo como se tudo fosse culpa de Kate. Aparentemente ele continuava a acusando de arruinar sua vida porque ele teve que deixar o negócio em que trabalhou tanto e agora tinha que trabalhar com seu primo, que constantemente menosprezava. E ele culpava Kate por tudo isso porque ela foi quem revelou o caso para mim antes que ele estivesse pronto e ele teve que se mudar para lá por causa do trabalho dela. Então ele também não podia lutar pelo negócio. Eles estavam brigando todas as noites e na noite anterior à sua chegada à nossa porta, ele ficou muito bravo e jogou um vaso nela. Ela tentou se esquivar, mas ainda assim acertou seu braço e ela se cortou. Até agora ele só a abusava verbalmente, mas desta vez as coisas foram longe demais e ela saiu de casa naquela noite e pegou o próximo voo para cá para poder falar comigo sobre isso. Ela me disse que Leon nem se deu
ao trabalho de entrar em contato com ela ou se desculpar depois que ela foi embora e disse que me considerava responsável por isso porque acreditava que eu sabia de todo o seu comportamento abusivo. Mas escondi dela porque queria puni-la e ela achou que foi muito cruel da minha parte fazer isso porque aparentemente ela me fez um favor ao não lutar por nada durante o divórcio e eu não podia nem apoiá-la e garantir que ela estivesse segura. Era realmente estúpido porque, como eu disse, trabalhei com Leon por muito tempo e o conhecia bem, mas tudo isso era em um contexto profissional e no local de trabalho ele era um cara muito diferente. Eu nunca namorei com ele e só ocasionalmente conheci as mulheres que ele namorou no passado, então não havia realmente como eu saber sobre esse lado dele. Então suas acusações de que eu tinha escondido tudo isso de propósito não faziam nenhum sentido para mim e me senti bastante irritado com a forma como ela estava agindo, como se eu devesse isso a ela ou algo assim. Tentei explicar a ela que não tinha ideia de nada disso e disse que lamentava muito que isso estivesse acontecendo com ela, mas em última análise era culpa dela e ela podia me ameaçar com processos o quanto quisesse, mas ela sabia que isso não era minha culpa. Ela continuou discutindo comigo, insistindo que eu sabia de tudo isso e que agora ela vai garantir que lute por tudo que não lutou durante o nosso divórcio. Minha filha estava parada perto da porta todo esse tempo e eu praticamente tinha me esquecido dela porque estava tão envolvido na discussão, mas quando começamos a falar em círculos ela interrompeu Kate e disse a ela para ir embora. Fiquei um pouco surpreso porque não achei que ela fosse interromper e acho que até Kate foi pega de surpresa, mas então Kate disse a ela para calar a boca e ficar fora disso porque ela nem era velha o suficiente para saber do que se tratava e disse a ela para ir para a cama, mas minha filha recusou. Ela ficou lá e disse que Kate não tinha o direito de falar comigo dessa maneira, especialmente depois de tudo que ela me fez passar. Ela disse a ela que nos últimos meses, desde que eu descobri que ela tinha me traído, eu estava com o coração partido e ela, o monstro egoísta e sem coração que ela é, simplesmente seguiu em frente com sua vida. Ela então lembrou sua mãe que ela nem sequer tinha vindo visitar sua própria filha ou se dado ao trabalho de manter contato com ela porque ela estava tão ocupada com Leon e sua nova vida. Minha filha disse a Kate que ela tinha falhado em ser uma boa esposa e ela tinha falhado em ser uma mãe também, então ela não tinha absolutamente nenhum direito de ficar lá e agir como se ela fosse a vítima na situação que ela mesma criou. Minha filha tem apenas 14 anos, mas ouvi-la dizer essas palavras realmente colocou em perspectiva o quanto ela cresceu por causa do divórcio. Kate literalmente não tinha nada a dizer porque ela estava sem palavras com as palavras de nossa filha e então minha filha finalmente disse que agora que Kate tinha ido embora e ela estava com Leon, ela teria que lidar com o que estava passando sozinha porque nós não éramos mais sua família. Ela tinha cavado sua própria cova e tinha que deitar nela porque isso seria exatamente o que ela merecia por ferrar com as pessoas. Uma vez que ela disse isso, minha filha bateu a porta na cara de Kate e voltou para o seu quarto. Eu podia ouvir Kate chorando do lado de fora da porta, mas não me preocupei em ir ver como ela estava porque não achei que fosse necessário depois da discussão que acabamos de ter. Então eu também voltei para a cama e tentei não pensar nisso pelos próximos dias e me mantive ocupado no trabalho. Eu estava muito orgulhoso da minha filha por me defender e não me deixar ficar fraco na frente de Kate. As coisas estavam indo muito bem depois dessa visita, mas 3 dias atrás Kate apareceu mais uma vez e desta vez ela apareceu com um advogado para exigir a custódia total da nossa filha. Felizmente nossa filha estava fora com alguns amigos no momento em que ela visitou à noite, então eu ainda não contei nada sobre isso a ela. Mas fiquei incrivelmente irritado quando ela apareceu e disse que depois que nossa filha falou com ela daquela maneira na última vez que nos encontramos ela decidiu que não havia como permitir que ela continuasse morando comigo. Ela me disse que aparentemente a verdadeira razão pela qual ela não tentou manter contato com nossa filha depois que eu descobri sobre o caso era que ela não queria se envolver em uma longa batalha pela custódia e atrapalhar minha vida ainda mais do que ela já tinha feito. E é por isso que ela queria ir embora em silêncio e ela nem tentou manter contato com nossa filha porque ela sabia que eu estava chateado com o que estava acontecendo e ela manter contato com nossa filha poderia ter piorado as coisas. Então ela estava basicamente tentando me dizer que tinha feito tudo isso por mim, não apenas porque queria sair sem responsabilidades. Obviamente eu não estava acreditando em nada disso e disse a ela que sabia que a única razão pela qual ela não lutou por nada durante o divórcio, muito menos pela custódia de nossa filha, era porque ela queria se mudar o mais rápido possível e começar uma nova vida com Leon. Isso não tinha nada a ver comigo como ela estava tentando fazer parecer, então eu realmente não precisava me sentir mal por ela. Mas ela disse que não se importava mais com isso porque agora ela queria a custódia total de sua filha e ia garantir que a conseguiria porque não ia me permitir arruinar a percepção da minha filha sobre ela alimentando com histórias sem sentido e a ensinando a desrespeitar sua mãe. Ela alegou que aparentemente na última vez que nos encontramos nossa filha tinha sido incrivelmente desrespeitosa com ela e em vez de a repreender eu estava incentivando esse comportamento. Então agora ela sabia o que fazer e tinha voltado para me informar que levaria isso ao tribunal. Eu disse a ela para ficar à vontade e fechei a porta porque eu realmente não queria mais falar com ela e perder meu tempo, mas agora estou começando a pensar se ela tem um ponto ou não. Quero acreditar que estou fazendo a coisa certa, mas no momento não tenho certeza de nada para ser honesto. Então, eu errei por não repreender minha filha quando ela foi rude com sua mãe, minha ex-esposa. Atualização. Decidi que não tenho nada do que me desculpar. Minha filha fez exatamente a coisa certa ao me defender e os comentários me fizeram perceber o quão estúpido eu estava sendo. Ela literalmente me traiu. Não acho que preciso ter nenhuma simpatia ou qualquer tipo de arrependimento sobre o que aconteceu com ela. E muitas pessoas nos comentários até me disseram que eu tinha que falar com minha filha sobre isso de antemão já que não seria justo para ela ser pega de surpresa caso Kate peça custódia total. Então falei com minha filha sobre isso ontem e contei tudo a ela. Não queria guardar segredos dela. Ela já me provou que é maduro o suficiente para lidar com essas coisas e eu me sinto um
pouco mal por ela ter que crescer da noite para o dia, mas pelo menos agora posso prepará-la para o futuro. Até agora não recebemos nenhuma notícia de Kate, mas estamos supondo que vamos ouvir falar dela em breve. Nossa filha tem 14 anos e isso é idade suficiente para ela contar no tribunal. Dado que isso vá para o tribunal, se conseguirmos resolver durante a mediação será melhor, mas por precaução me certifiquei de que ela realmente quer ficar comigo. E obviamente ela quer. Ela deixou bem claro para mim que não quer nada com Kate, pelo menos não agora. Ela me disse que no futuro ela pode considerar se reconectar com Kate e reconstruir um relacionamento com ela, mas agora tudo é muito recente. Ela obviamente culpa sua mãe por ter quebrado a família e eu não posso dizer nada porque tecnicamente é verdade. Eu não quero ser o tipo de pai que vira seu filho contra sua ex-parceira só para ser mesquinho, mas nesta situação eu não acho que há muito que eu possa fazer. Eu acho que Kate fez o trabalho muito bem sozinha, já que nossa filha realmente quer manter distância de sua própria mãe e elas costumavam ser muito próximas antes do caso vir à tona. Então esta é uma grande mudança em relação ao que ambas estavam acostumadas. Obviamente Kate está chateada que minha filha esteja do meu lado aqui, já que ela sempre tentou ser mais próxima dela. Falando nisso, alguns de vocês queriam saber quem exatamente contou à nossa filha sobre o caso, e não fui eu, foi a própria Kate e ela confessou isso em um e-mail para nossa filha alguns dias depois de ter se mudado, sem nem se preocupar em me perguntar se eu queria isso. Minha filha ficou muito chateada quando descobriu e apesar disso ela ainda queria falar com sua mãe apenas uma vez, mas Kate foi quem recusou naquela época quando tentei contatá-la para dizer que nossa filha queria falar com ela e discutir essas coisas. Ela disse que não queria falar com nossa filha sobre isso porque ela estava muito ocupada com o processo de divórcio e também ela não achava que era apropriado ser discutido. Ela tinha dito o que queria dizer naquele e-mail e não tinha mais nada a acrescentar. Tentei convencê-la a falar com nossa filha apenas uma vez porque ela parecia ter muitas perguntas, mas Kate foi muito firme sobre sua decisão. Depois disso ela parou de falar conosco completamente, então a percepção da minha filha sobre sua mãe mudou completamente e eu não acho que seja justo para Kate me responsabilizar por tudo isso. De qualquer forma, falei com meu advogado e vamos lidar com isso. Atualização 2. Há alguns dias finalmente recebi a notificação de pedido de custódia total por parte de Kate, meu advogado, e eu respondemos imediatamente a contestando. Vamos nos encontrar com o mediador nomeado pelo tribunal amanhã, mas antes disso Leon me ligou hoje. Fiquei bastante surpreso ao vê-lo ligando porque não era como se tivéssemos algo para conversar, mas ainda assim atendi a ligação e assim que o fiz ele me disse que queria que eu mandasse Kate de volta para ele. Ele disse que estava tentando entrar em contato com ela nos últimos dias e sabia que ela devia estar comigo ou pelo menos ter falado comigo e queria que eu dissesse a ela onde ela estava. Eu disse a ele que não tinha ideia de onde ela estava morando, mas que de fato tinha falado com ela nos últimos dias e que ela estava aqui para lutar pela custódia de nossa filha. Eu não fiz isso para ajudar Leon só para deixar claro, mas fiz isso porque pensei que talvez se Leon viesse e falasse com Kate ela poderia mudar de ideia e voltar para ele. E se eu tivesse sorte talvez ele pudesse até convencê-la a abrir mão de seus direitos sobre nossa filha. Com isso em mente contei tudo a ele e também acrescentei que ela estava bastante perturbada pelo fato de ele não ter se dado ao trabalho de entrar em contato com ela depois que ela saiu naquela noite e se ele a quisesse de volta deveria agir rapidamente. O pobre coitado nem suspeitava de nada e não tinha ideia de que estava sendo manipulado. Então isso funcionou muito bem para mim. Só espero que Kate ainda queira fazer funcionar com ele e quando ele vier ela possa voltar com ele. Contei ao meu advogado sobre esse plano também e até ele acha que o que eu fiz foi a coisa certa a se fazer porque mesmo que a balança já esteja inclinada a nosso favor não custa economizar tempo e energia e acabar logo com isso antes que isso vá para o tribunal ou algo assim. Atualização 3. Então, Kate e eu nos encontramos para nossa primeira sessão de mediação 2 dias atrás, e claro, não correu bem. Ela não concordou com nenhuma de nossas declarações e afirmou que era tudo uma perda de tempo antes de encerrar a sessão em meia hora. Depois que ela saiu voltei para casa depois de pegar minha filha na escola e quando voltamos Leon estava nos esperando na porta. O pobre coitado parecia estar em um estado muito ruim e posso imaginá-lo nessa condição depois de passar alguns meses com Kate. De qualquer forma, eu disse a ele que ele tinha que ir embora porque minha filha e eu acabávamos de voltar para casa e queríamos relaxar. Não tínhamos tempo para lidar com esse drama e eu já o tinha ajudado no que pude. Eu não podia me esforçar para ajudar o cara que estava tendo um caso com a minha esposa, mas ele literalmente desmoronou e disse que depois da última briga ela nem se deu ao trabalho de responder a nenhuma de suas mensagens e ele não tinha ideia de onde procurá-la. Então eu disse a ele assim como da última vez que ainda não tinha ideia de onde ela estava morando e que não havia como eu ajudá-lo. Ele simplesmente se sentou nos degraus da varanda e começou a chorar com a cabeça entre as mãos e nesse ponto comecei a ficar meio irritado porque esse cara e Kate literalmente arruinaram minha vida e agora ele se sentia confortável o suficiente para me pedir para ajudá-lo a encontrar a mulher para que eles pudessem resolver as coisas. Eu disse à minha filha para entrar para que eu pudesse lidar com isso e assim que ela entrou disse a Leon que ele tinha que ir porque eu simplesmente tinha acabado com os dois de uma vez por todas. E para completar dei a ele o contato dos pais de Kate e disse para ele entrar em contato com ele se não conseguisse falar com Kate, mas ele tinha que nos deixar em paz agora. Eu disse a ele que ele tinha arruinado minha vida junto com Kate e eu não queria vê-lo por perto nunca mais. Ele tentou se desculpar comigo e disse que realmente não queria me machucar, mas ele se apaixonou por ela e não pôde evitar, mas eu não queria ouvir, então eu simplesmente não disse nada e ele foi embora. Estou tão
exausto e confuso o tempo todo que nem sei o que estou fazendo da minha vida agora. Estou realmente esperando e rezando para que Leon e Kate consigam consertar as coisas, pelo meu bem. Se não pelo deles, porque se eles conseguirem é provável que eles nos deixem em paz e eu finalmente poderei seguir em frente com minha vida. Neste momento eu nem sei o que está acontecendo e como devo me sentir sobre qualquer coisa. Estou apenas entorpecido na maior parte do tempo e mal posso esperar para que isso chegue ao fim. Atualização 4. Olá, então, alguns dias atrás Kate encerrou nossas sessões de mediação e disse que queria que nossa situação fosse para o tribunal, o que não terminaria bem para ela e todos nós sabíamos disso, mas acho que ela não estava em negação até agora. De qualquer forma, ela me visitou algumas horas atrás com Leon, acho que eles conseguiram resolver as coisas. Eu não os convidei para entrar porque minha filha estava em casa e estava meio doente, então eu não queria piorar isso para ela. Então eu disse a eles para me esperarem em um café próximo. Pedi para minha mãe vir cuidar da minha filha e depois fui para o mesmo café para que pudéssemos conversar. Quando cheguei lá, Kate e Leon se desculparam por tudo que me fizeram passar e mais uma vez tive que dizer a eles que isso não importava mais para mim e eu só queria que eles seguissem em frente e falassem sobre o porquê exatamente eles me chamaram aqui. Eu não queria perder meu tempo com desculpas insinceras e coisas do tipo. Então eles pararam de enrolar também e me disseram que perceberam que tinham cometido um erro ao me ferrar e que não estavam felizes em Boston. Kate realmente sentia falta da nossa filha e Leon sentia falta de ser seu próprio chefe. Então agora Kate queria que eu concordasse em mandar nossa filha vê-la todo fim de semana ou pelo menos a cada 2 fins de semana porque ela não queria desistir da vida que ela tinha, e as exigências de Leon eram um pouco mais ultrajantes. Ele queria voltar como sócio no negócio e abrir uma filial em Boston. A melhor parte de tudo isso era que eles queriam que eu tomasse uma decisão dentro de alguns dias porque Kate tinha sido informada por seus empregadores que ela precisava voltar se quisesse manter o emprego porque ela não podia mais trabalhar em casa. Então, mesmo que eu quisesse dizer a eles que pensaria sobre isso, eu não tinha essa escolha e é por isso que acabei dizendo a eles que não havia como eu concordar com nada disso. Leon já havia se demitido e vendido suas ações, eu tinha isso no papel. Então eu não o contrataria de volta porque não confiava nele nem um pouco. A proposta de Kate era ridícula porque nossa filha não merece uma vida em que ela tenha que viajar de um lado para o outro a cada 2 fins de semana apenas para poder ver sua própria mãe. Ela deveria ter pensado nessas coisas antes de se mudar para Boston. Isso não é culpa minha. Eles começaram a discutir comigo dizendo que estavam dispostos a chegar a um acordo comigo porque realmente não queriam brigar no tribunal. Então eu disse a eles que a ideia de que eles poderiam lutar pelo que quisessem no tribunal e realmente vencer era realmente ridícula e a única razão pela qual eles queriam negociar comigo pessoalmente era porque pensavam que poderiam me convencer. Infelizmente eu não era fraco ou estúpido o suficiente para cair em nada disso. A única razão pela qual eu vim encontrá-los foi porque eu queria acabar com tudo isso. Isso realmente escalou porque até eles estavam cientes do fato de que nunca seriam capazes de vencer se isso fosse para o tribunal e eu disse a eles que o máximo que eu poderia fazer por eles, por Kate para ser mais específico, era conversar com nossa filha e fazê-la concordar em encontrar Kate sempre que ela visitasse, mas além disso eu não faria mais nada. Então eles poderiam aceitar ou não porque eu não ia perder mais tempo discutindo com eles. E Kate parecia bem desesperada, então ela concordou prontamente e então eu fui embora. Vou falar com minha filha quando ela melhorar, mas não vou forçá-la a fazer nada que ela não queira. Então se ela decidir que não quer ver sua mãe novamente isso depende dela, eu não vou convencê-la. Atualização 5. Oi, então, alguns meses se passaram e na minha última atualização mencionei que não iria forçar minha filha a encontrar sua mãe se ela não quisesse. Falei com minha filha depois disso, contei a ela o que eu tinha dito a Kate e ela disse que precisava de um tempo para pensar sobre as coisas, então comuniquei o mesmo a Kate alguns meses atrás e desde então não tivemos contato. Não sei se ela e Leon conseguiram resolver suas brigas, não me importo com nada disso, mas pelo que sei eles ainda estão juntos e morando em Boston, bom para eles eu acho. Pelo menos eles me deixaram em paz e agora eu posso finalmente tentar seguir em frente e é exatamente isso que estou fazendo. A melhor vingança é viver bem, então estou apenas me concentrando em trabalhar e criar minha filha para ser um bom ser humano, nada como sua mãe basicamente. Espero ter sucesso em fazer isso.